O dólar estava parecendo que não tinha freio nenhum. Isso trouxe um alerta para muitos investidores que não tinham parte da sua carteira dolarizada. Será que investir em dólar é realmente necessário? Sebo nas canelas, porque hoje a gente vai resolver essas dúvidas todas. Bora pro papo. Fala, maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Eu me chamo Ilídio, mais conhecido como Maninho. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste no canal, muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você já é de casa, muito bom te ter de volta. Hoje, eu vou ser um pouco aqui do contra. Eu fiz uma pesquisa há um tempinho atrás, aqui no YouTube mesmo, para saber quais os assuntos que vocês mais queriam que eu abordasse aqui nos vídeos. E aí eu tive uma surpresa. Os ganhadores foram ações e fundos imobiliários. Só que essa não foi a surpresa, não. O que me surpreendeu foi o seguinte. Quando eu olhei ali para os ativos do exterior, eles ficaram em último lugar, com quase nada de voto. Isso me trouxe uma preocupação e por isso eu quis fazer esse vídeo aqui. A gente não percebe, mas muita coisa na nossa vida já gira em torno do dólar, mesmo que o produto seja produzido aqui. Então assim, você não pode cair nesse papinho furado de que a alta do dólar não vai te afetar. Ele traz inflação para dentro do teu bolso. Eu quero te dar um exemplo aqui que você nunca mais vai esquecer esse negócio. E assim, já vou fazer um disclaimer, tá? A vida ela é muito mais complexa do que isso aqui que eu vou abordar no vídeo. Mas, de maneira resumida, pensa no seguinte cenário. Se o dólar sobe em disparada, o que você acha que vai acontecer com o preço da gasolina? Vai subir junto? Por que isso? Porque o barril de petróleo é cotado em dólar. Mas, Maninho, a Petrobras não produz a gasolina aqui mesmo no Brasil? Por que esse negócio ia ter impacto? Isso não é uma verdade completa. A Petrobras, ela refina parte do petróleo bruto que ela extrai e outra parte ela exporta. Estou falando Petrobras aqui porque é a nossa maior, tá? Isso aí acontece, por exemplo, por conta de capacidade. Ela não dá conta de refinar tudo que ela extrai daqui, ou então porque ela não está preparada para poder refinar aquele óleo específico, porque ela não tem maquinário, enfim, são N motivos. Mas o fato é, ela exporta parte do óleo bruto e depois ela recompra já refinado. Como o preço é em dólar, se a cotação sobe, ela vai pagar mais caro na hora dessa recompra. Então, quando você vai lá no posto, a gasolina e o diesel vão estar mais caros. Só que isso, maninhos, é só a ponta do iceberg. Pensa na seguinte situação. Lá na fazendinha, para poder fazer toda a colheita dos grãos, os fazendeiros têm um maquinário pesadaço, né? Muitas das vezes esse maquinário também é importado. Olha o dólar aí novamente. Mas nem vamos colocar esse negócio aqui na equação, nessa conta aqui por enquanto. Pensa que o fazendeiro já tinha comprado antes do dólar subir. Só que para o maquinário, como por exemplo o trator, ou seja o que for, para ele funcionar, do que ele precisa? Combustível. Guarda essa informação. Olha aqui agora essa reportagem de 2024. Ela fala que 60% do transporte dos produtos que são produzidos e consumidos por nós brasileiros é feito por rodovias. Então, pensa assim, depois que o fazendeiro faz a colheita lá dele, ele precisa transportar isso para algum lugar. Para nossa casa, para uma fábrica, para quem quer que seja. E quem é que leva esses produtos? Os caminhoneiros nos seus caminhões. E o que eles usam? Combustível. Então, o que vai acontecer com esse custo lá que o fazendeiro, para poder usar o trator dele, tinha, e também com esse frete logístico? Tudo sobe. Qual que é o impacto disso? O preço dos produtos que chega para você também vai subir. Isso traz inflação pra gente. Como eu falei, claro que a vida é mais complexa do que esse negócio. E também não acontece de uma forma instantânea, assim como a gente comentou. Mas o dólar impacta sim o seu bolso. Então não cai naquela história, aquele papinho furado de que só rico é impactado pela alta do dólar, porque é ele que vai pra Disney. Todo mundo é impactado. Fala sério, hein, maninhos? Tu nunca mais vai esquecer esse negócio. Só por essa já tá valendo aquela sua chapulhetada no like e tua inscrição aqui no canal, hein? Outra coisa legal que eu queria trazer pra vocês é esse estudo aqui da FGV. Eu vou deixar um link na descrição pra quem quiser ler com detalhe, mas eu separei aqui, já dando uma lida no geral, 5 pontos que são super interessantes e que eu queria discutir com vocês. Olha só. Então esse aqui é o estudo, ó. O impacto cambial no consumo dos brasileiros e a necessidade de diversificação internacional. Primeiro ponto que eu já queria trazer para vocês, ó, é esse gráfico daqui. Vou até dar um zoom para a gente poder ver um pouquinho melhor, ó. Basicamente, o que ele mostra? A gente vê aqui que a maior parte dos brasileiros investe em moeda nacional. A gente vê o Brasil aqui, ó, com quase 100% dos investimentos atrelados à moeda nacional. Isso aqui no estudo ele comenta que o brasileiro ele tem um viés doméstico, que ele quer investir em ativos que são do próprio país. Então já é um primeiro ponto aqui de atenção que é o que a gente estava falando e vai muito em linha com a pesquisa que eu fiz no canal, né? Que vocês mostraram lá que basicamente o foco estava em ações e fundos imobiliários. Outro ponto super interessante do estudo é esse outro gráfico aqui de baixo. Ó. Alguns vão pensar assim, meu Deus, que gráfico maluco, não estou entendendo nada, tem umas barrigas para lá, psicodélico, cheio de cor. Mas calma, é fácil de entender. A gente tem que pensar no seguinte, isso aqui é um gráfico de risco e retorno. Ou seja, pensa assim, a gente como investidor, a gente gostaria do quê? O maior nível de retorno com o menor nível de risco. Então, para a gente,
seriam essas três curvas aqui. Você vê que o nível de risco está no máximo aqui em 15% e ele tem o maior nível de retorno aqui nos 10%. Você vê que para as outras duas curvas atingirem esse mesmo nível de retorno, ela tem que ter um risco muito maior. Então, olhando para essa primeira perspectiva, a gente vê que essas três curvas são melhores. Mas vamos tentar entender primeiro o que é cada coisa aqui. Ele fala basicamente aqui disso, ó, carteira MC, LA e Ibovespa. MC, na verdade, ele está falando aqui que são mercados centrais. Aqui vai estar falando de Estados Unidos, Europa, China. São mercados consolidados. LA vai ser de América Latina, né? Então a gente vai estar falando aqui de Argentina, Chile, Brasil, etc. E o Ibovespa seria se a gente só investisse no Brasil. Então aqui ele monta como se fossem três carteiras, uma investindo só na América Latina, que é essa curva verde, que a gente vê que para poder atingir um nível de retorno, a gente tem que ter um risco maior. Aí depois ele já começa a diversificar um pouquinho, ele coloca o Ibovespa nessa curva, você vê que a curva melhora um pouquinho. Então para a gente atingir o mesmo retorno, já tem um risco menor. Depois, ele compara uma carteira que é essa linha azul clara, que seria uma carteira de mercado central com o Ibovespa, você vê que a curva fica melhor ainda. Depois, uma carteira só do mercado central com a América Latina sem o Ibovespa, fica praticamente a mesma coisa. E a terceira, que é a mescla dos três, mostrando que a necessidade de uma diversificação, que dá a melhor curva aqui desse gráfico. Então isso aqui mostra pra gente que diversificar a carteira é algo muito importante e poderoso. Terceiro ponto interessante aqui do estudo, e a gente vai até remeter à história que eu contei para vocês no início lá do Fazendeiro. Ó. Os principais produtos e setores que sofrem com a variação cambial são eletrônicos, veículos e autopeças, ou combustível aqui que a gente falou, como por exemplo a gasolina e o diesel, medicamentos, alimentos, moda e vestuário. Então vocês veem aqui como é que vai muito em linha com a nossa história. A gente falou dos combustíveis, inclusive os alimentos aqui como o trigo, então commodities no geral vão acabar sofrendo esse impacto. Agora vamos ver se tem uma diferença por classe social. Eles mostram isso aqui também no estudo. Ele coloca aqui, e isso aqui é totalmente antagônico com o que a maioria das pessoas pensa, né? Que a classe mais afetada é a classe com a renda muito baixa, 13,93%. Enquanto o pessoal de renda alta, 11,07%. Por que isso aqui geralmente acontece? Dentro da cesta de produtos do pessoal de alta renda, ele consegue trocar melhor esses produtos, né? Coisa que o pessoal de baixa renda não tem tanta facilidade. Então acaba que a nossa população de baixa renda é muito impactada, sim, com o aumento do dólar. Porque como a gente falou lá no nosso exemplo, afeta os produtos, inclusive às vezes cesta básica, porque frete está aumentando. Isso aqui a gente não pode deixar de lado e fingir que não está acontecendo. A gente precisa sim levar isso aqui em consideração e não cair naquele papinho furado de que só rico é influenciado pelo dólar. E no final do estudo aqui, que é o último ponto que eu queria trazer para vocês, ele ainda vai dar uma dica, vamos chamar assim, do quanto da sua carteira precisaria ser dolarizada para você não sofrer tanto esse impacto. Então aqui na conclusão, olha o que ele fala. Ó. O estudo aqui apresentado mostrou que para isso, o cidadão brasileiro, de forma geral, tem que ter no mínimo 16% da sua carteira alocada em ativos do exterior para proteger o seu poder de consumo das variações cambiais. Esse percentual pode ser maior dependendo das particularidades de consumo da pessoa ou família, como, por exemplo, ter no mínimo de 17% a 18% das famílias de alta renda. Então, esse estudo da FGV, que foi bem interessante, já te diz aqui no final que tu precisa de 16% da tua carteira dolarizada para você não sentir os impactos da variação cambial. E aí, por isso, quando eu olhei lá para a minha pesquisa e eu vi que quase ninguém tinha falado nada sobre ativos internacionais, me trouxe um alerta. Eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre esse negócio. Então me deixa entender um pouquinho mais sobre vocês aí. Coloca aqui nos comentários para mim se você já investe lá fora ou se você ainda tá com medo. Beleza, então a gente viu aí como é importante ter uma parte do nosso DIN em investimento lá fora. Mas será que essa bagaça rende direitinho mesmo? Bora dar uma olhada. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês do S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, versus o Ibovespa. Vou colocar aqui num site que eu gosto, que chama Mais Retorno. Então vamos voltar para a tela aqui do meu computador. Então vamos lá, entrou no site, vem aqui em ferramentas, comparador de ativos. Vamos colocar aqui o primeiro, IVVB11. O IVVB11 nada mais é do que o S&P 500, tá vendo que ele está falando aqui, só que esse é um ETF que a gente consegue comprar na nossa bolsa brasileira. Então não preciso necessariamente estar na bolsa dos Estados Unidos, eu consigo comprar ele diretamente por aqui. É uma facilidade que tem e um jeito mais fácil da gente conseguir comprar esse ativo internacional. Então vamos botar esse IVVB11, vamos comparar ele com o BOVA11. Você repara aqui pelo gráfico de rentabilidade que eu puxei dos últimos 5 anos, e você vê que o S&P 500 aqui, que é o IVVB11, tá dando um banho no Ibovespa, né? Isso aqui acontece porque a gente tem não só a valorização dos ativos que estão dentro dessa carteira, né? Que aqui a gente vai ter coisas como Apple,
Amazon, Google, que são as 500 maiores empresas americanas, mas também a gente vai ter a variação do dólar impactando nesses preços. Os ativos vão estar variando e o dólar vai estar variando junto. Você vê que historicamente aqui, pelo menos nos últimos 5 anos, ó, esse negócio dá um banho no Ibovespa, porque andou de lado aqui pra caramba. Comprar aqui o IVVB11 é uma só das formas da gente se expor ao dólar. Por falar nisso, depois eu vou fazer um vídeo explicando as formas que a gente tem para poder investir lá fora. Então não dorme na selva, se inscreve logo aqui no canal para você não perder quando eu lançar esse vídeo. Porque você vai conseguir entender os prós e contras de cada uma das formas que a gente tem e também como é que calcula aqui o que vai valer mais a pena para você. E para agora, eu vou deixar para você esse vídeo aqui do lado, que eu tenho certeza que vai trazer muita informação de qualidade para você. Então clica logo nesse vídeo aí e até o próximo papo. Fui!